Esse é um jogo bem simples, que é como se fosse alguém rindo de você enquanto pega uma faca e crava em um machucado e gira de uma forma bem lenta. Você escuta o som da sua carne se rasgando, o som do seu osso batendo contra o metal. E quando você olha para baixo, você percebe que a faca tá enferrujada. E quando você pede para ele parar, a única coisa que o jogo faz é pegar essa faca e cravar no próprio olho e esfaquear várias e várias vezes até que você desvie o rosto. Porque uma tela de game over seria meio que um golpe de misericórdia, o que esse jogo não tá muito afim de dar em você. Oi, eu sou a Maru, essa é meio que a minha zona morta, e hoje é dia da gente falar de uma visual novel que é muito importante para mim, que é Togainu no Chi. E assim, se hoje eu sou muito fã de visual novel, eu acho que essa visual novel é a principal responsável pelo simples fato de que foi a primeira que eu fui pesquisar por mim mesma, que eu queria ler, que eu li até o final e fiquei muito uau, isso é perfeito, embora ela seja mais ou menos complicada demais para, sabe, socializar com as pessoas e contar que é a sua favorita, porque ela é meio que apenas... Ah, oi sim. Seu amigo abriu um jogo hentai. Mas a história acontece em um futuro que a Terceira Guerra aconteceu e o Japão não é mais o mesmo. Ele não aguentou 5 minutos de bomba nuclear e acabou quebrando. Porém, para não entrar em colapso, o país foi dividido em duas metades. O Japão velho e o Japão novo, é assim que eu vou chamar aqui. O jogo começa nessa metade nova do Japão e o nosso coitadinho da vez é o Akira, que acabou sendo acusado por assassinato. Ele fala que é inocente, que não fez nada, só que ninguém acredita nele. Porém, ele acaba chamando a atenção de uma mulher chamada Emma, que oferece um acordo para o pobre Akira. Nosso coitadinho será livre se participar de uma nova edição dos Jogos Sangrentos, que acontecem no velho Japão, que seria mais ou menos onde é Tóquio. As regras são bem simples, todo mundo ganha uma plaquinha de identificação. Vence quem tiver mais plaquinha? Não. Você ganha apenas o direito de enfrentar o campeão do torneio. Se você vencer, você tá livre. Então, o nosso coitadinho pensa, pô, eu já tô preso, sabe? Não tem mais que eu possa fazer. Sair no soco com alguém para conseguir ficar livre é fácil, eu vou conseguir sobreviver, tá de boa, porque eu sou bom em sair no soco com as pessoas. Só que quando ele chega nessa parte velha do Japão, ele percebe que todo mundo lá anda com uma gilete debaixo da língua. E o coitadinho percebe que cair num golpe, cair num esquema de pirâmide otário. Então eu vou morrer se eu não fizer nada. Eu preciso dar um jeito de fugir daqui. Só que não existe forma de fugir. É apenas um grande jogo sangrento e o último consegue sair de lá. Só que seria uma pena se ele já tivesse completamente mudado e não conseguisse mais viver em sociedade, né? Complicado isso aí. A Maru, de 13 anos, estava realmente muito certa de tornar esse jogo seu novo hiperfoco. Porque eu lembro exatamente como foi que eu descobri esse jogo, foi eu encontrando uma imagem aleatória na internet de um personagem que foi pronto, meu novo hiperfoco, meu novo husbando, eu preciso saber tudo sobre ele. Eu fui atrás do jogo apenas porque eu queria saber mais sobre este personagem, que é complicado para um caralho. Ele é... Pô, o design dele é muito bonito, mas ele em si é uma pessoa horrível. Só que quando eu vi ele, eu tava tão apaixonada. Então eu fui jogar o jogo esperando ver apenas ele e ganhei uma história muito boa. Tudo perfeito. Ele segue sendo um husbando, mas é aquele... Não, eu gosto dele, gente, mas... Vamos falar de outra coisa, sabe? Vamos puxar outro assunto comigo. Vamos falar de outro do personagem. Qualquer um, menos desse. Ele não é exatamente um personagem legal, eu não me orgulho dele, mas eu gosto muito do designer. Esse foi o primeiro visual novel BL que acabou se destacando por causa da sua violência extrema e enredo sombrio. Seu lançamento ocorreu em 2005 para PC e em 2008 foi lançada uma versão para PlayStation 2. O jogo foi classificado como mais 18 por causa da violência excessiva e por apresentar cenas de sexo. Eventualmente ele acabou sendo censurado, o conteúdo adulto foi totalmente removido e algumas partes foram suavizadas. Além de que novos personagens e novos enredos foram adicionados para poder tirar a ausência desse conteúdo adulto que era tão presente no jogo. O jogo também ganhou uma adaptação de mangá e um anime, porém ambas são horríveis, elas são realmente as coisas mais, nossa, criminosas que já fizeram com uma obra, porque é um nível de ruinzice que chega a ser difícil expressar o quão ruim é, mas ela chega a ser um pouco fiel, com muitas aspas, tipo, muitas aspas mesmo,
a maior quantidade de aspas que você conseguir adicionar num texto, porque elas mantiveram um pouco da violência, mas também com muitas aspas. Ela conseguiu ser um pouco mais semelhante na parte da violência, mas não tanto. Calma aí, não tem como elogiar, não. E a única coisa que foi censurada, tanto no mangá quanto do anime, foi os personagens BL. Eles não saíram da trama porque eles são realmente muito relevantes. Na verdade, todo mundo aqui é gay. Todo mundo é gay! Todo mundo é gay! Todo mundo é gay! Então não tinha como tirar eles, não tinha como substituir eles. Apenas tiraram alguns traços de suas personalidades, tornando eles meio que só hominhos que gostam de brigar. O que é bem triste, porque a parte BL ela é muito importante para muitos desses personagens. Quando você tem a sexualidade deles envolvida, torna tudo muito mais intenso, mais interessante. Mas é aquilo, né? Todo mundo adora assistir uma rivalidade feminina feita por homens. Os homens agindo exatamente como se fosse uma Regina George e uma Heather saindo na porrada. Todo mundo gosta disso. Todo mundo gosta de ver uma amizade masculina com uma tensão sexual gigantesca. Mas o otaku, quando escuta que eles são um casal, meu Deus, daí não dá. Como assim, no meu anime de lutinha, vai ter gays? Não pode. Meu Deus, como que isso pode ser possível? Só que felizmente em 2020 o jogo ele foi relançado e a censura caiu, Lili cantou para o jogo e hoje em dia gays são legalizados. Então o jogo tá finalmente com suas cenas completamente complicadas, mas incríveis. Tudo é muito importante, tudo é muito desconfortável, mas elas são realmente muito importantes para toda a narrativa. Um momento muito complicado agora é eu falar que esse é o tipo de história romântica, com aspas também. Tudo aqui nesse vídeo vai ter muitas aspas. Mas é o tipo de história que eu gosto, que é esse romance repleto de um terror psicológico, uma tortura aqui, uma manipulação ali, e no final ele te dá uma facada, apenas para deixar claro que ele te ama. Mas no final ele não te ama, ele só estava te manipulando. Eu gosto muito de como essa história evolui. Eu gosto muito essa disputa que existe no jogo em todas as relações, uma coisa muito dono e cachorro. Cachorro é muito importante aqui, tem muitos paralelos entre essas relações super abusivas em que alguém vai ser o dono de alguém. E assim, é tudo feito de um jeito tão delicioso que... Ai, gente, são os casais cancelados mais perfeitos que existem. E é um pouco difícil não defender eles porque eles são bonitos. Mentira. Tem motivos reais, mas uma coisa que eu gosto muito do jogo é que cada rota ele acaba explorando um colapso mental diferente. E você pode muito bem ver pequenas coisas que são familiares com você. Você pode fazer uma autocrítica nesses personagens, que eles estão completamente no limite, mas se você botar na sua realidade, você consegue ver pequenos traços tóxicos que talvez existam em você e você só não consegue notar como isso pode ser complicado em um relacionamento. Por ser um BL, eu gosto muito dessa dinâmica, que às vezes esse romance, ele tá expondo uma coisa muito mais intensa e mais grotesca do que todas as cenas de violência em si, de batalha, de esfaqueamento. O romance ele acaba indo para um lado muito visceral e um lado que eu gosto de verdade de ver, que são esses casais que nunca deveriam ficar juntos. Todo mundo tinha que dar as mãos aqui. Não, ninguém deveria tocar na mão de ninguém aqui na real. Ninguém deveria ser amigo, todos eles deveriam sair desse lugar juntos. Irem procurar alguém capaz de fazer uma terapia, não em grupo. Eles não podem ficar em grupo. Cada um na sua salinha, camisa de força, batendo a cabeça na parede, sozinho. Em grupo, não. Mas, já que eles não têm essa opção, eles são obrigados a ficar batalhando entre si para agradar pessoas. Assim, cria dinâmicas realmente muito interessantes de você ver como eles estão se destruindo de uma forma muito... Não é um parasital, é quase isso. É como se eles fossem um parasita do outro. Eu acho que entra muito numa relação de parasita, mas é realmente fascinante. Existem 3 rotas que eu quero comentar aqui. A primeira é do Keisuke, que é o melhor amigo de infância do Akira. E essa rota, ela é a mais triste de todas, é a mais depressiva, é a que deixa você realmente mal, sabe?
Na verdade, todas elas deixam, mas essa ela acaba mexendo em um lado um pouco mais pesado pra mim, que é muito esse negócio da autodestruição e a dependência emocional. De como você tá tão apaixonado por uma pessoa, te torna uma pessoa horrível. Daí a gente tem a rota do Nano também, que ela acaba indo para um ponto muito crise existencial. Ela é 100% crise existencial a rota, porque ele questiona muito esse negócio de quem é você realmente. Se você se conhece ou se você só conhece a pessoa que você criou para os outros. Você realmente sabe o que você quer? As pessoas iam gostar de você se você fosse quem você acha que você é? Então, é muito uma crise de que a identidade é uma coisa muito frágil de se quebrar. Você quebra a sua própria identidade todos os dias para se adaptar em diversas situações. Na verdade, o jogo vai muito para essa rota, tanto que essa é a rota canônica. E tudo acaba indo muito para essa perda de identidade do ser humano. E a última rota, que é a minha favorita, eu sei que eu sou completamente podre. Eu sei que é simplesmente a pior escolha que eu posso fazer. Mas a rota do Chique, eu sei, ele é horrível. Essa é simplesmente terror psicológico. A rota, ela vai pra todos os lados complicados. Essa é a pior rota que você pode fazer se você está jogando pela primeira vez. Tanto que ela tem um pequeno aviso ali de, olha, se você é uma pessoa sensível, não faça essa rota. Não é uma boa escolha você seguir por aqui, porque aqui tudo tá no talo, tá tudo lá em cima. O terror psicológico aqui é uma coisa assustadora. Vai de terror psicológico, abuso, manipulação, quebra de identidade 100%, dono e cachorro. E o Chique aqui também cria o Ômega Verso no momento que ele dá uma mordida no pescoço do amado dele e fala, você quer sair por aí? Então tá bom. Vai lá, pá, mordida no ombro e fala, agora você tem uma marca, e agora? E o Akira fica, caralho, eu não sou um ômega para ter uma marca. O Chique tá nem aí, ele só, a marca, meu agora, para o resto da sua vida. E o Akira apenas, porra, o que tá acontecendo? O cara é maluco, estou apaixonado por ele. Essas são minhas rotas favoritas. E eu confesso que assim como em Baldur's Gate, eu não joguei todas as rotas, porque sempre que eu entro no jogo, estou com a mentalidade, eu não vou cair no papinho do Astarion dessa vez. Eu me conheço, eu tenho maturidade para pegar o Will, eu tenho maturidade para ir falar com outra pessoa. Eu tenho certeza que eu consigo fugir dessa rota. E quando eu vejo, tá lá eu, de novo, com Astarion, pensando, eu já fiz isso 5 vezes. Por que que eu tô de novo fazendo a rota do Astarion? Porra, eu já sei como vai terminar isso. Eu já fiz todos os finais possíveis com esse homem. Mas eu tô lá, muito feliz, pensando, pensando bem, foi uma ótima escolha o que eu fiz. Eu ia ficar muito mal dele terminar sozinho. Eu ia ficar triste de ver a pessoa que eu mais amo desse jogo sozinha. Eu não consigo ficar sem ele. É uma dependência. Então, uma crítica para mim. Eu tenho essa dependência emocional com Astarion e com Chique. Então, autocrítica. Mas em si, Togai no Chi não tá apenas tentando contar uma história pra você. Ele gosta de testar você. Ele quer saber o seu limite. E ele faz um terror psicológico muito forte e às vezes acaba indo longe demais. O jogo é como se fosse uma pessoa caída no chão e alguém do lado dela. Essa pessoa caída no chão tá com a sua barriga toda aberta e essa pessoa que tá do lado tá retirando todas as tripas, uma por uma, ouvindo os gritos, mordendo, rasgando. E daí, quando você dá a entender que vai virar o rosto, essa pessoa que tá puxando as tripas pega uma faca, ela abre o olho bem devagar e passa a lâmina pelo seu globo ocular da forma mais lenta possível, sempre olhando diretamente para você, apenas para ver o quanto você aguenta esse terror psicológico, essa agressão, essa violência, toda essa coisa mais visceral do jogo. E quando você acha que já acabou, que ele não pode mais ir longe porque ele já pegou uma lâmina e passou pelo olho, ele vai pegar essa faca, vai lamber e vai falar, vamos agora cortar o seu olho.
Porque, meu Deus, você tá aqui para jogar, não tá? Você não quer jogar um joguinho divertido? Você não quer se divertir com esses personagens? Você não quer ver essa violência? Você não quer viver nesse mundo violento? Ué, é isso que eu tô fazendo por você. Porque eu me importo com você. Porque ele também te manipula. Esse jogo te manipula para um caralho. E quando você para pensar, você só fica, meu Deus, por que eu tô lendo isso? Isso aqui é muito errado, eu não deveria estar lendo isso, mas eu não consigo parar de ler. Eu preciso saber até onde o jogo consegue ir comigo. Mas tem muitas que estão lá realmente para te deixar 100% desconfortável, porque todas as relações aqui, elas não são exatamente um romance fofinho, nem um romance começa de uma forma fofa, todos eles começam com algum tipo de abuso. Seja com aquela pessoa muito legal do jogo invadindo o espaço pessoal da Kira, colocando meio que um abuso nessa relação por não respeitar os limites, sempre indo mais, mesmo que de uma forma super legal, mesmo sendo um personagem super gente boa, ou então 100% por manipulação emocional. Você vê um personagem completamente fragilizado, que tá em um momento muito delicado, e você se aproveita disso oferecendo ajuda. Sendo que todas as relações aqui, elas têm meio que uma consequência. Nada tá acontecendo porque estou apaixonado. Não, todas elas são realmente um movimento de jogo. Você ter um aliado que é um amante é uma coisa muito positiva. Mas assim, sempre vai ser relações de dono e cachorro. Nunca vai ser mais do que isso. Tem alguns que tem uma relação ali um pouco melhor, uma relação um pouco... saudável não. Um pouco menos complicada, mas no fundo todas elas são relações completamente doentias. E o final feliz desse jogo é uma anomalia genética. É a coisa mais... Era para eu estar feliz? Eu estou feliz? Eu tenho capacidade de julgar se eu estou feliz com esse final? Não. Pelo menos o meu final sempre é uma anomalia genética. Eu fico... Tá, muito bom. Depois de você já estar um tempo no jogo, você começa a perceber que talvez ele meio que vá diminuindo o ritmo. Ele vai se tornando mais leve, ele vai se tornando não tão impressionante como no começo. Você percebe que talvez ele esteja pisando no freio e é um pouco decepcionante, mas eu tenho um pequeno chá de revelação aqui pra vocês, que é o jogo nunca pisa no freio. Uma das coisas do jogo é que ele sabe que todos os seus personagens não têm salvação. Todos eles estão completamente quebrados. Todos eles são foguete, né? Subiu, explode. Não tem ré. Mas ele sabe que tem uma pessoa que ainda não tá quebrada no jogo. Uma pessoa ainda tá de boa, ainda tá existindo, ainda tá vivendo a sua vida de boa. E é você, o jogador. Então, meio que a missão do jogo é conseguir fragmentar totalmente a sua identidade, para que você nunca mais seja a pessoa que começou a jogar esse jogo. Você se torna um dos personagens. Assim como a Kira, você foi colocado nesse cenário como uma pessoa inocente, que não sabia o que estava te esperando, você achou que seria fácil, você achou que você ia conseguir passar por tudo isso de uma forma rápida, sem ter nenhum dano em você. Porém, conforme você é exposto à violência do jogo, você começa a se adaptar a ela. Você começa a entender o que vai acontecer, como vai acontecer, você já viu coisas piores, tudo que tá acontecendo, isso já aconteceu na semana passada, sabe? Se torna uma coisa tão cotidiana que no momento que você percebe que você tá buscando por sangue, você tá matando o personagem porque tá apenas, cala a boca, sabe? Saia da minha frente porque eu não quero falar com você, seu texto é chato. E você lembra como o jogo, desde o começo, ele não é exatamente tão violento. O jogo, ele fica o tempo todo assim. Ele fica te manipulando, ele te dá uma cena super gráfica e corta para alguma coisa mais amena, apenas para poder ir te acostumando aos pouquinhos, fazendo pequenos testes, vendo até onde você consegue ir. Se você passou por aqui e não fechou o jogo, ele vai continuar aumentando cada vez mais e mais, até que você chegue no momento que você já tá tão anestesiado pela violência que você já tá fazendo o final da rota do arrombado do Chique e pensando, eu vou fazer de novo. Eu gosto tanto desse homem. Pô, eu falho demais nesse jogo sendo apaixonada por ele, mas é que ele é tão bonito, ele tem um sobretudo muito bonito.
e o personagem que eu queria pegar não é pegável, infelizmente. Daí é aquele momento que você fica, poxa, eu queria tanto que tivesse uma rota com ele, mas o jogo não deixa eu pegar o personagem X. Ai, foi isso que eu senti quando eu também joguei Baldur's Gate. E eu não pude pegar a aranha. Mas uma coisa que eu quero compartilhar aqui dessa parte de se anestesiar com a violência é que às vezes aparecem pessoas nos meus vídeos, principalmente de Midori, Killing Stalking, Light Club, Vampiro que Ri, que sempre vão comentar a mesma coisa, que é: nossa, eu não achei essa história tão pesada. Meu anjo, se você comenta isso e você não é uma criança tentando chamar atenção, eu tenho um chá revelação para você que não é muito legal. É um chá revelação realmente complicado, que você talvez não queira receber. Mas eu sou uma leitora de Eroguro já tem muitos anos, já é uma coisa que eu realmente gosto, é uma obra que me agrada, mas eu admito que tem algumas obras que eu tenho que consumir de uma forma mais lenta, porque elas me afetam, elas têm alguma coisa no meio que me causa um desconforto muito grande. O próprio Midori Tsubasa, ele é uma obra que é minha favorita, eu amo com todas as minhas forças, aquele circo dos horrores, mas quando eu vou, não que eu releia ela constantemente, porque eu não consigo, por causa disso, que ela me causa um desconforto muito grande. Ela tem uma coisa que me deixa mal, me deixa realmente mal. Mesmo sendo uma obra que eu gosto, eu não consigo reler. O próprio Light Club é uma obra que também que eu gosto muito, eu adoro todos eles, mas tem momentos que eu não quero reler. Eu lembro que eu vou ter que passar por aquela cena do Zera fazendo uma coisa horrível com o irmão lá do maluco, eu fico mal e eu não quero rever isso. Então, no momento que você se anestesia de uma obra de ficção, é uma coisa tão complicada, sabe? Não é uma coisa que deveria acontecer. Você tem que consumir tudo isso tendo noção do que está acontecendo, tendo noção de pequenos detalhes que fazem toda a diferença. A ficção realmente existe para a gente encarar lugares perigosos sem a gente morrer, mas se anestesiar dela é extremamente perigoso. E o jogo tá o tempo todo jogando na sua cara que você tá se anestesiando da violência, que você tá seguindo pela rota mais perigosa apenas por curiosidade. E porque ele já conseguiu quebrar por completo a sua identidade. Como eu disse, o objetivo do jogo é você não ser mais a mesma pessoa que começou a jogar esse jogo. Você não é mais aquela pessoa que não tinha nenhum contato com esse universo completamente cruel. Você é uma pessoa que já está acostumada com esse universo cruel, você já entendeu como funciona, você já entendeu que não tem o que fazer. Se você não for violento, você não vai conseguir um final. Então, você começa a entrar nele de uma forma muito mais violenta às vezes. Não é exatamente o que deveria acontecer, mas quando você vê, você já tá tão anestesiado que, meu Deus, você tá fazendo pela segunda vez a rota do Chique. Ai, por que eu faço isso? Ai, mas aquele é bonito. Ai, mas é que é tão boa. É uma rota tão boa, porra. É muito bem escrita essa rota. Não tem como não ir por ela. E o final do jogo, ele ainda tem a cara de pau de fazer um pequeno questionamento de: você era uma vítima, você era uma pessoa que estava no jogo, você realmente estava se importando com essas pessoas, ou você era apenas uma pessoa rica que estava vendo tudo de camarote, sempre desejando por mais sangue, mais violência, mais cenas de sexo, diversas coisas que muita gente fica implorando o jogo inteiro, e no final ele deixa esse pequeno questionamento para você. Quem você realmente era no jogo? Se você realmente teve a sua personalidade quebrada para o lado dos sobreviventes, ou sua personalidade quebrada para o lado dos ricos sádicos que estavam adorando ver todo esse espetáculo de tortura sem fim. Mas eu acho que é isso sobre Togaino no Chi. Eu quero fazer realmente um vídeo falando do plot dele em si. Esse foi um vídeo mais para trazer mais gente para esse fandom que tem 10 pessoas no Brasil, talvez. Na real, eu acho que tem mais gente no fandom, só que a gente não se conversa, porque os fãs do jogo, a gente vive naquele negócio meio: você jogou o jogo ou viu o anime? Você leu o mangá?
Ah, interessante. Não é igual o Mineco. O Mineco tá muito bem adaptado, diferente do que algumas pessoas falam, porque assim, gente, eu tava jogando e lendo mangá ao mesmo tempo e nossa, o Mineco é muito bem adaptado, muito bem mesmo. Tem alguns momentos que faltam, mas não tantos. Já esse aqui, não. Se você lê o mangá, você tá lendo uma história completamente diferente. Se você vê o anime, meu Deus, os personagens nem deveriam ter os mesmos nomes, sabe? Porque muda completamente todos eles. Ninguém é ninguém, todo mundo foi completamente. Pô, sua personalidade vai mudar 100%, você não é mais essa pessoa porque é censura. Mas eu acho que é isso esse vídeo. Não tem muito o que eu falar sem falar da trama. Só que eu ainda quero fazer um vídeo próprio, como eu falei, e ele vai ser um pouco mais longo. Então, eu acho que é isso. Até!